O outro artigo questionado pela OAB foi o artigo 23 da Lei 12.016 de 2009. Esse artigo é aquele que diz respeito ao prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança. Esse artigo dispõe que o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias contados da ciência pelo interessado do ato impugnado. O STF entendeu que esse prazo ele é constitucional, mesmo porque que, nada obstante o indivíduo perder o prazo para a impetração do mandado de segurança, nada impede dele procurar as vias ordinárias para restabelecer o seu direito. Esse artigo demanda determinadas nuances no campo da doutrina, principalmente se nós formos tração paralelo com o artigo 219 do Código de Processo Civil. Me permita, senhores, antes de nós adentrarmos nessa discussão do artigo 219 do Código de Processo Civil, urge salientar que esse prazo é decadencial, portanto, iniciado, ele não se interrompe nem se suspende. Outra hipótese que deve ser tratada é que nos atos ilegais de trato sucessivo, a cada prática desse ato ilegal ou que ocorra um abuso de poder na prática desses atos sucessivos, se o prazo decadencial ele vai se renovar a cada ato. Entrando agora na seara dessa discussão, desse paralelo que deve ser estabelecido com o artigo 219 do Código de Processo Civil, tem uma peculiaridade bastante importante. Vamos ao artigo 219 do Código de Processo Civil. Na contagem de prazo em dias estabelecidos por lei ou por juiz, computar-se-á somente os dias úteis. Eu pergunto aos senhores, o mandado de segurança, ele se sujeita a essa regra do artigo 219, que estabelece que a contagem de prazo em dias, ele computar-se-á somente os dias úteis? Bom, em regra, aplica somente os prazos processuais, somente se aplica esse artigo para os prazos processuais. Porque a única exceção é que o mandado de segurança se sujeita, as regras do mandado de segurança se sujeitam ao imperativo do artigo 219, é quando o mandado de segurança é contra um ato judicial. Aí, nesse caso, o prazo terá natureza processual, porque, via de regra, o prazo no mandado de segurança ele não tem a natureza processual. A exceção é no caso de uma prolação de uma decisão judicial irrecorrível. Então, nesse caso, vai demandar a impetração do mandado de segurança e vai ser na esfera processual. Então, a parte prejudicada terá 120 dias, computando somente os dias úteis. Então, em regra, o mandado de segurança não se sujeita ao imperativo do artigo 219, o prazo de 120 dias ele é corrido, ele é estabelecido em dias corridos, né? Não há o que computar somente os dias úteis, salvo nessa hipótese de uma decisão prolatada, né? Uma decisão judicial irrecorrível que demande a impetração do mandado de segurança. Porque, nesse caso, o prazo terá natureza processual, porque está no bojo de uma decisão judicial. Então, nesse caso, o artigo 219 ele é aplicado subsidiariamente no mandado de segurança. Outro aspecto que deve ser ressaltado é o último artigo que foi questionado pela OAB, na DI 4296, que é a respeito dos honorários advocatícios. Segundo a inteligência do artigo 25,
dispõe que não cabem o processo de mandado de segurança na interposição de embargo infringente, não é esse o caso, a segunda parte do artigo, e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. O STF entendeu que esse artigo 25 ele é constitucional. Inclusive a súmula número 512, ela sufraga, ela corrobora a constitucionalidade desse artigo. A súmula 512 do STF. Vamos dar uma olhada. Que dispõe que não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança. Então, senhores, essa lei 4296, ela, embora tenha tido dois pedidos de... Essa lei, a SADI 4296, proposta pela OAB, questionando artigos da Lei de Mandado de Segurança, a Lei 12.016, ela questionou a constitucionalidade de 6 dispositivos constitucionais. No entanto, o STF entendeu pela inconstitucionalidade somente de 2 artigos. O artigo 7º, parágrafo 2º, a parte final do parágrafo 2º, né, que artigo 7º, ao despachar inicial, o juiz ordenará a parte final, não, a parte inicial, não será concedida a medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bem proveniente do exterior. Segundo o STF, essa norma é inconstitucional. E o outro artigo, que a norma que o STF declarou inconstitucional, foi o artigo 22, parágrafo 2º, que dispõe que no mandado de segurança coletiva a liminar só poderá ser concedida após audiência de representação, audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, deverá se pronunciar no prazo de 72 horas. Essa norma foi declarada inconstitucional, pois o STF entendeu que essa norma restringia o poder geral de cautela do magistrado. Então, em linhas gerais, senhores, um resumo dessa ADI 4296, que, lembrando, ela foi julgada no dia 9/6 de 2021, na quarta-feira passada. Ok? Um forte abraço a todos e uma ótima segunda.